Leitura do dia 124/365. Segundo Crônicas 10-12. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 4 de maio de 2023 do Plano Anual. Segundo Crônicas 10. Geralmente, a coroação de um rei israelita era realizada na cidade de Jerusalém, a capital, porém Roboão percebeu que existia a possibilidade de surgir algum problema no norte. Para assegurar sua aceitação, preferiu a cidade de Siquém, situada a cerca de 56 quilômetros ao norte de Jerusalém. Siquém havia sido um antigo local de alianças. A obediência a conselhos errados pode causar desastres. Roboão deixou passar a oportunidade de governar um reino pacífico e unido porque desprezou o conselho dos sábios anciãos que assistiram na época de Salomão, dando ouvidos aos mais jovens e inexperientes. Cometeu dois erros ao buscar esses conselhos. 1. Não deu a devida importância às sugestões daqueles que conheciam a situação melhor do que ele. E, 2. Não pediu a Deus que lhe desse a sabedoria necessária para discernir qual seria a melhor opção. É muito fácil obedecermos às sugestões de nossos amigos porque, geralmente, estes pensam como nós. Porém, sua visão pode ser limitada. É muito importante ouvir cuidadosamente aqueles que têm mais experiência do que nós, pois são capazes de enxergar com mais amplitude. Porque Jeroboão estava no Egito. O profeta Aias havia predito que a nação de Israel se dividiria em duas e que Jeroboão seria o rei do norte. Quando Salomão tomou conhecimento dessa profecia, tentou matar Jeroboão que, por sua vez, foi forçado a fugir para o Egito. Roboão deve ter recebido de Salomão, seu pai, uma visão deturpada de liderança. Aparentemente, só deve ter atentado para as dificuldades de governar a nação, não para as oportunidades, pois mencionou apenas os aspectos mais rígidos do reinado de Salomão e decidiu ser muito mais severo com o povo. Quando discutir suas responsabilidades com os filhos, esteja certo de temperar as queixas com palavras de contentamento. Caso contrário, poderá estar gerando, inconscientemente, uma antipatia em relação ao trabalho que executa ou a quem você serve. Ao tentar conquistar tudo, Roboão quase perdeu o que possuía. Motivado pela ganância e pelo poder, pressionou o povo excessivamente e dividiu o reino. Não precisava ter mais riquezas porque havia herdado o reino mais rico do mundo. E não necessitava ter mais poder, porque era o rei. Suas exigências basearam-se no egoísmo, não no bom senso e no discernimento espiritual. Aqueles que insistem em ter tudo acabam muitas vezes com pouco, ou com nada. A severidade de Roboão deu início à divisão do reino. Aquele Israel pacífico e unido que existiu sob o governo de Salomão ficou dividido em duas partes. 10 tribos do norte apoiaram Jeroboão, fundando o reino de Israel, enquanto as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim, permaneceram leais à linhagem de Davi e aceitaram o governo de Roboão no reino de Judá. Segundo Crônicas 11. A insensatez de Roboão havia dividido seu reino. Depois, ele tentou reunificá-lo pela força. Entretanto, a verdadeira unidade não pode ser forçada, ela deve ser a livre resposta de corações dispostos. Se você pretende obter a lealdade de seus empregados, filhos ou qualquer outra pessoa que esteja sob sua responsabilidade, procure primeiro obter o respeito por meio do verdadeiro amor, em vez de conseguir a submissão pela força. Porque Deus apoiaria essa rebelião.
Ela fazia parte da punição que sobreviria à nação por ter se afastado dele. Também pode ter sido o caminho que Deus escolheu para salvar o reino de Judá da derrota que Israel enfrentaria. Deus preservou a linhagem de Davi e manteve intacto seu plano para que o Messias fosse um descendente real. Ao depararmos-nos com uma divisão, especialmente em uma igreja, podemos imaginar o que Deus gostaria que fizéssemos a respeito. Sabemos que Ele deseja a unidade, mas embora devamos sempre trabalhar em prol da reconciliação, também convém reconhecer que somente o Senhor conhece o futuro. Deus pode ter permitido uma divisão a fim de cumprir seus propósitos saprímuos. Antes de a nação ser dividida, Jerusalém era o centro da adoração, era a cidade para onde o povo afluía por ocasião das 3 grandes festas anuais. Durante o restante do ano, outros rituais de adoração e festas eram celebrados nos territórios tribais pelos sacerdotes e levitas que viviam espalhados pela nação. Estes ofereciam sacrifícios, ensinavam as leis de Moisés e encorajavam o povo a continuar obedecendo a Deus e a evitar as influências pagãs. Depois que a nação foi dividida, Jeroboão, o novo rei de Israel, passou a considerar esses sacerdotes e levitas como ameaças ao seu governo, porque se mantiveram leais aos preceitos religiosos seguidos por Jerusalém, a capital de Judá. Por isso Jeroboão nomeou outros sacerdotes e baniu os levitas de suas funções, obrigando-os a se mudarem para o reino do sul. Sem estes líderes espirituais, os sacerdotes pagãos constituídos por Jeroboão encorajaram a adoração aos ídolos. O reino do norte começava a abandonar a Deus. Por um tempo, o povo obedeceu a Deus. Por meio de suas ações, preservaram a integridade espiritual. Depois, a maioria dos israelitas acompanhou os maus caminhos de seus reis, pois esperavam ser beneficiados por sua cooperação. Jamais devemos seguir esse mau exemplo, abandonando os ensinamentos de Deus, a fim de alcançar uma recompensa temporária na terra. Segundo Crônicas 12. Aqui, o termo Israel refere-se ao povo de Deus em Judá, o reino do sul. Durante os 3 primeiros anos de seu reinado, Roboão procurou obedecer a Deus e como resultado, a nação prosperou. Mas, quando ele atingiu o ápice da popularidade e do poder, abandonou ao Senhor. A consequência foi a destruição. Deus permitiu que a nação fosse conquistada pelo Egito. Mas como isso pode ter acontecido? Frequentemente, é mais difícil ser um crente em momentos felizes do que em maus. As ocasiões mais difíceis nos impelem a buscar a direção de Deus, porém os momentos felizes podem fazer com que nos sintamos autossuficientes e satisfeitos. Quando tudo estiver bem, procure preservar sua fé cuidadosamente. Há um registro dessa invasão em uma pedra encontrada no Egito. Nela está escrito que o exército de Sisaque conseguiu entrar no Reino do Norte, avançando até o Mar da Galileia. O Egito não detinha mais o poderio mundial que possuía no passado. Sisaque queria devolver à sua nação a glória anterior. Ele não tinha forças suficientes para conquistar Israel e Judá ao mesmo tempo, mas conseguiu destruir cidades importantes de Judá. Em sua luta para reconquistar as rotas comerciais e criar uma dissensão entre o povo judeu, Deus amenizou seu julgamento quando os líderes de Israel, ao serem punidos, confessaram seus pecados, humilharam-se e reconheceram a justiça divina. Nunca é tarde para nos arrependermos. Podemos fazê-lo mesmo enquanto estamos recebendo a merecida punição. A despeito do que foi feito, Deus está sempre disposto a receber-nos de volta e a restabelecer a comunhão. Será que você está lutando sozinho porque o pecado rompeu seu relacionamento com Deus?
A confissão e a humildade abrem as portas para que recebamos a misericórdia dele. Estavam que podiam vencer com as próprias forças, mas enganaram-se. Sempre pagamos um alto preço por nos rebelarmos contra Deus. Quando o afastamos de nossa vida, perdemos espiritualmente algo muito mais precioso do que as riquezas materiais que poderíamos acumular neste mundo. Quanta ironia existe no fato de que o ouro puro usado no templo construído por Salomão foi substituído pelo bronze, um material muito inferior. Roboão tentou manter os ornamentos e a aparência da glória de antigamente, porém não conseguiu garantir a mesma qualidade e o mesmo esplendor. Quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar em nossa vida, a vida cristã se torna algo meramente artificial. A beleza exterior deve refletir a interior. A história de Roboão é trágica porque ele não preparou o coração para buscar ao Senhor. É muito perigoso postergar nossa resposta a Deus. Ele nos pede um comprometimento total e a não ser que lhe respondamos com nossa completa confiança, ficaremos totalmente afastados dele. Em 1 Reis 15:3 é dito que Abias cometeu muitos pecados, porém em Crônicas encontramos apenas comentários positivos a seu respeito. Pela maioria de suas atitudes, podemos afirmar que Abias era um rei mau. Mas o autor de Crônicas preferiu salientar apenas o que ele fez de bom para mostrar que o rei ainda estava sob a promessa do pacto firmado entre Deus e Davi. E por causa do ardente discurso que dirigiu a Jeroboão, Abias foi poupado das consequências imediatas de seu pecado. A submissão a outros reis foi o preço que Judá teve de pagar por ter desobedecido a Deus.